Shalom, no programa de hoje, uma continuação da nossa discussão sobre Yeshua. O maior de todos os tempos, o nome acima de todo nome, o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores, Yeshua, o Messias. E sabe, quero ser sincero com você. Quando começamos a discutir com nossa equipe sobre fazer o programa sobre Yeshua, fiquei um pouco assustado. Eu não sabia se isso daria certo. Eu pensei, como posso falar sobre Yeshua? Ele é tão incrível, ele é tão grandioso, há tanto para falar, não sei por onde começar. Não sei se consigo fazer isso. Não me sentia adequado ou merecedor de fazer um programa sobre Yeshua. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais orava sobre isso. Eu pensei, como eu posso não fazer um programa sobre Yeshua? Qual tema? Que pessoa é mais digna de discussão? Então, vamos continuar nossa discussão sobre Yeshua. Falamos anteriormente sobre Yeshua ser o profeta e o sacerdote, mas eu acho que o que é mais importante nesse episódio é que vamos falar sobre Yeshua como rei. Ele cumpre este papel triplo como profeta, sacerdote e rei em sua vida e ministério na terra. Como profeta, ele revela a palavra do Pai. Como sacerdote, nos reconcilia com o Pai, remove nossos pecados para que possamos ter comunhão, receber o perdão e irmos até Ele, para que possamos estar na presença do Santo Deus, para sempre e sem sentir vergonha. Agora vamos compartilhar sobre a natureza poderosa do reinado de Yeshua. Vemos em Gênesis 14:18 que Melquisedeque era tanto sumo sacerdote quanto rei. Também vemos em Hebreus capítulo 7 que Yeshua cumpriu este papel, de sacerdote e rei. Quando observamos a vida do rei Davi, ele é um excelente exemplo do ofício do rei, o rei de Israel. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um rei, segundo o coração de Deus. Deus prometeu a Davi em 2 Samuel 7:16, "E será firme a tua casa e o teu reino para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido eternamente." O anjo Gabriel disse a Miriam, mãe de Yeshua, em Lucas capítulo 1, que Yeshua teria o trono de seu pai Davi e que seu reino não teria fim. Yeshua, o Messias, era o cumprimento dessas promessas. Foi chamado de filho de Davi. De fato, nasceu na linhagem de Davi, até mesmo na mesma tribo de Davi, ou seja, Judá. E nasceu no mesmo povoado de Davi, Belém. Assim, Yeshua, o filho de Davi, seria o libertador e governante do povo de Deus. No momento em que Yeshua esteve na terra, os judeus esperavam que o Messias fosse um rei político, um herói que os libertaria de Roma e do domínio do Império Romano. Mas o que Yeshua realmente fez foi libertar toda a humanidade do poder do pecado e da morte, um papel muito mais importante. Mas não deve haver nenhuma dúvida de que Yeshua não é mais um bebê na manjedoura. Quando ele voltar, governará e reinará como rei do universo. Yeshua tem todo o poder, toda a autoridade suprema e toda glória. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como vemos em Apocalipse, capítulo 19, vemos que Yeshua é o profeta, o sacerdote e o rei. Yeshua é o líder supremo. Ele é o pacote completo. Ele é nossa figura de autoridade perfeita. Podemos confiar nele. Ele é nosso guia e o defensor empático, de que todos precisamos. Ele nos concede perdão, graça e acesso a uma relação pessoal com Deus Pai. É importante saber que, embora Yeshua seja amoroso e gentil, ele ainda é rei, juiz e governante de tudo. Em Apocalipse, capítulo 1, temos um vislumbre do Todo-Poderoso Yeshua ressuscitado, o Messias, o glorioso Rei. Novamente, que não é mais um bebê. Vamos ler. "E voltei-me para ver quem falava comigo.
E virando-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, brilhando em toda a sua força. E quando o vi, caí como morto a seus pés. E ele colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. E se você olhar para ele por tempo suficiente, ficará cego. Imagine se o Filho está parado na mesma sala que você. Assim foi para João ter o Messias ressuscitado, Yeshua, visitando-o em toda a sua glória. Esse é Yeshua. Esse é quem ele é. Nesse momento, novamente, ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está morto no túmulo. Ele está vivo, ressuscitado e tem todo o poder e autoridade. Yeshua é conhecido por muitos outros nomes. Ele é conhecido como Salvador, Redentor, Pão da Vida, Senhor, Criador, Filho do Deus vivo, Rocha dos séculos, Rei de Israel e muitos, muitos mais. Dezenas e centenas de nomes. Poderíamos continuar para sempre descrevendo a bondade e a grandeza de Yeshua, o Messias, ressuscitado. Você pode conhecer pessoalmente este Yeshua, conhecido por todos esses nomes incríveis. Em João, capítulo 20, lemos: Mas estes foram escritos para que creais que Yeshua é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todas essas coisas escritas nas Escrituras foram para nos dar uma ideia de quem ele é, para que possamos conhecê-lo. Imagine Yeshua desfrutando de um delicioso peixe no café da manhã, como está escrito no livro de João. Imagine o seu rosto iluminando-se de alegria quando as crianças vieram até ele. Essas são as coisas que lemos nas Escrituras para conhecê-lo melhor. Podemos pensar em Yeshua como uma pessoa real. De uma forma pura e perfeita, ele amava manter a festa animada, transformando água em vinho numa festa de casamento. E foi o melhor vinho que alguém já havia provado. Esse é o verdadeiro Yeshua humano. Um homem que chorava, que ria, que dormia, que conversava, que compartilhava afeto livremente com seus discípulos. Poucos conheciam os hábitos pessoais de Yeshua com seus 12 discípulos. E João, a quem ele chamou de amado, pode ter sido quem o conheceu melhor. E mesmo sendo amigos e companheiros próximos, todos sabiam que ele era o Rei dos Reis. Para poder conhecer Yeshua, devemos nos submeter, nos curvar a ele e honrá-lo como Rei. Então, quão bem você conhece Yeshua? Conhecer detalhes sobre ele e sua vida é definitivamente algo bom, mas conhecer Yeshua pessoalmente vai além das palavras. É algo maravilhoso e nos dá vida conhecê-lo pessoalmente. Quando você recebe o perdão dele, pode passar de conhecê-lo a amá-lo. Quando você passa tempo com ele em oração, vai além de apenas estar com ele, para sentir a presença dele. Quando passamos tempo em sua presença, somos transformados para nos tornarmos mais como ele. E o Senhor sabe que todos nós precisamos ser mais como ele. Quero compartilhar com vocês uma história pessoal de como cheguei a conhecer Yeshua. Quando era criança, cresci amando ao Senhor. Meus pais eram crentes fiéis. Mas, infelizmente, como muita gente, durante a minha adolescência, eu me afastei do Senhor e comecei a experimentar os caminhos do mundo e me afundei num estilo de vida festeiro.
Comecei a tocar música em bandas, tocava em clubes, festivais, bares e todo tipo de lugares aos quais não deveria ter ido. Eu percebi mais tarde que, na verdade, estava trabalhando para o maligno. Assim, imerso nesse estilo de vida terrível, começou a ficar cada vez mais pesado e me afundar mais e mais nisso. Nesses ambientes de pecado do mundo. Um dia, eu tinha usado muitas drogas e estava no chão e meu corpo estava convulsionando. E me dei conta. Ah, não, acho que estou tendo uma overdose. É disso que as pessoas falam quando têm uma overdose e morrem? E senti que meu espírito deixava meu corpo. Olhei para baixo e vi meu corpo no chão, convulsionando, tremendo. E de repente, meu corpo parou de se mexer. E me perguntei: estou morto? O que está acontecendo? Até hoje não sei bem se eu estava morrendo mesmo ou se isso foi algum tipo de experiência espiritual. Eu não sei, mas sei o que aconteceu depois. Isso pareceu tão real quanto qualquer coisa que já senti na vida. E parecia tão real quanto qualquer coisa que já experimentei, na verdade, ainda mais claro. De repente, bem na minha frente, abriu-se um portal. Sabe como as pessoas falam sobre um túnel de luz quando vão para o céu? Bem, isso era exatamente o oposto. Vi um túnel como um portal que descia para um poço de fogo, que eu sabia que era o inferno. E saindo desse poço havia uma criatura. Não sei se era um demônio, não sei se era o próprio diabo, mas ele começou a me puxar para baixo, para dentro desse poço. E não havia nada que eu pudesse fazer. Tentei resistir, mas não havia nada que eu pudesse fazer. E por alguns momentos, experimentei terror, agonia e dor pura ao perceber: não há nada que eu possa fazer. Eu sabia que era apenas por alguns momentos, mas pareceu uma eternidade que eu permaneceria nesse poço. Houve desesperança e desespero, e parecia continuar por uma eternidade. De repente, ao meu lado, com vestes brancas, apareceu um homem. E ele me segurou e me tirou dali. E eu soube que era o Senhor. Só durou alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. E eu soube que era Yeshua, que ele havia vindo me salvar e me libertar, e eu o havia traído. Na verdade, eu nem acreditava mais em Deus, de tanto que eu havia me distanciado. Mas eu percebi que era Ele, que era o Rei, que era Yeshua, e Ele tinha vindo me salvar. Ele se lembrou das orações da minha família e ele veio até mim. E se lembrou da minha fé, de quando eu era só uma criança. Ele veio para me salvar. E ele me abraçou tão forte. E em alguns momentos abri os olhos e percebi que estava no chão. Me sentei e fui completamente curado. E por dias e dias e dias ainda podia sentir aquele abraço do Senhor, como se Ele estivesse comigo, me abraçando. Eu o ouvi falando comigo, dizendo: Kobe, você precisa se render a mim. Kobe, eu te amo. Eu sou o seu Salvador. Eu sou Yeshua. Sou seu rei e vim para libertá-lo. Então, pouco tempo depois disso, fui a uma congregação com meus pais e entreguei minha vida ao Senhor. Em um culto congregacional, eu me rendi completamente. Neste culto congregacional, os ministros chamam as pessoas. Se alguém quer ter um relacionamento pessoal com o Senhor, venham. Venham recebê-lo e receber a oração. Eu corri para lá e recebi a oração. E nunca mais olhei para trás. Em João 1, capítulo 5, lemos: Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Yeshua. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna, Yeshua, o Messias. Há tanto tempo que podemos dizer sobre Yeshua que todos os programas que poderíamos produzir no mundo inteiro não seriam suficientes para cobrir a genialidade dele. Só tenho uma pergunta para você. Você sabe que Yeshua te ama? Conhecer Yeshua pessoalmente significa conhecê-lo como faria com um amigo. Em uma amizade, você passa tempo com outra pessoa, abre seu coração, baixa a guarda e se torna vulnerável em conversas. Conhecer Yeshua como pessoa não se trata apenas de conhecê-lo como informações e apenas ler sobre ele, mas significa passar tempo entendendo quem ele é, mergulhando nas Escrituras para conhecê-lo. Em Provérbios, capítulo 27, lemos: Como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração do homem reflete o homem. Você já juntou 2 espelhos? Agora, esta escritura fala sobre as ações e os feitos de uma pessoa refletirem o que realmente há em seu interior, mas isso me lembra de algo que eu fazia quando era criança. Eu pegava 2 espelhos e os colocava juntos. E se você os coloca no ângulo certo, vê um reflexo que parece continuar para sempre, como um vislumbre da eternidade. Você obtém uma visão de como é quando uma imagem perfeita reflete outra imagem perfeita. E da mesma forma, nos aproximamos da presença de Yeshua para nos tornarmos mais como ele. Então, ele começa a se refletir em nós. Nascemos e fomos criados para experimentar o amor de Yeshua. Fomos criados para ser como ele. E assim, como esses 2 espelhos juntos, Yeshua quer experimentar o seu amor. E ele quer que você o experimente, experimentando o seu amor. E então, ele quer que você o experimente, experimentando o seu amor, indo e voltando, entendeu? O que eu estou dizendo continua para sempre. É um vislumbre de como é na eternidade. E isso é o que experimentaremos por miríades e miríades de anos, sem fim. Essa é a existência eterna de amor e de conhecer Deus e experimentar isso uns com os outros. Quanto mais nos aprofundamos em um relacionamento com o Senhor, mais poderosa é a relação dele conosco. Então, quero te perguntar mais uma vez. Você sabe o quanto Yeshua te ama? Você poderia dizer, mas tenho problemas na minha vida, eu tenho pecado, tenho traumas, você não sabe pelo que passei. Eu não sei se ele me ama agora. Ele quer que eu arrume minha vida primeiro. Sim, ele quer que arrumemos nossas vidas, mas ele não vem para nos permitir experimentar sua presença só para tirar o pecado de nossa vida. Sim, ele vai cuidar do nosso pecado, mas Yeshua quer que estejamos perto dele, porque ele nos ama. Por toda a eternidade, estaremos amando-o de volta também. Então, enquanto você experimenta o amor de Yeshua na sua própria vida, essa é a sua chance de ajudar Israel a experimentar o mesmo amor. A informação na sua tela mostrará como você pode ajudar. Menos de 1% do povo de Deus em Israel conhece Yeshua pessoalmente. Eles não o conhecem, estão perdidos, estão com dor, estão na tristeza e na solidão. Temos conversas com israelenses o tempo todo e vemos como o nosso povo está sofrendo. Temos o conhecimento de que eles têm um anseio profundo por algo mais nesta vida. Estão destinados a conhecer a Deus. Está nas Escrituras que toda Israel deve ser salva. O destino deles é conhecer Yeshua. E essa é sua chance de fazer parte disso e ajudar a salvar Israel. Pode se juntar a nós. Pode se associar ao ministério Maoz Israel e fazer parte de alcançar os israelenses para Yeshua. E eu te amo. Yeshua te ama muito. Sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.